Olá, gente maravilhosa. 2 minutos de atraso, mas tudo bem. Quem nunca se atrasa, né? Gente, estava com muita saudade de vocês. Vocês viram que eu dei uma pausa. Eu quero depois fazer uma outra live falando sobre algumas coisas, sobre esse assunto. Mas foi muito necessária essa minha pausa, sabe? Eu quero agradecer o carinho, porque depois que eu postei alguns stories lá, algumas pessoas falaram que estavam com saudade, ficaram felizes por estar retornando. E é muito bom, muito gostoso isso. Depois quero contar uma outra experiência também. Olha, eu já tô prometendo outra live e outra... Oi, Marinette! E tô prometendo contar sobre uma outra experiência que eu tive ontem também. Sexta-feira. Então tá, vamos começar. Essa live vai falar da escassez e abundância. Como a gente pode se desapegar da capa de mendigo. O que seria isso, hein, gente? Oi, Pamela, seja bem-vinda. Você sabe que eu sou direto ao ponto, né? Eu não gosto de ficar enrolando, tererê, tererê. Então vamos começar. Que horas deve ser aí, hein, Pamela? Nem me liguei do fuso horário. Bom, quem aqui passou ou passa por desafios físicos? Levanta a mão quem aqui tá passando por problemas, desafios físicos. Eu sou a primeira a levantar a mão. Dores, né, limitações, doenças, diversos tipos de problemas, né? Vocês sabem que quando a gente está com uma dor, uma limitação, alguma doença, alguma síndrome, alguma disfunção no corpo, é muito fácil a gente identificar isso, né? Por exemplo, eu tô com um problema na minha visão, a visão física, ok, eu sei que ela não tá boa, mas e a minha visão espiritual? A minha visão emocional e mental, quando ela não tá boa, será que é tão fácil identificar? O físico é muito mais fácil, né? O palpável, né? Aquela coisa material. Mas o invisível, o espiritual, o emocional, não é tão fácil identificar quando estamos cegas, limitadas, né? Tem aquela frase que eu gosto muito, que é: o visível nos move, mas o invisível nos orienta. O visível nos move, mas o invisível nos orienta. Então a gente precisa muito aqui na Terra, nessa experiência, nessa jornada terrena, termos um direcionamento, né? E é pelas coisas que a gente não vê, pelo lado espiritual, que vai nos guiar. Então a gente precisa de mais. Eita, 2 da tarde, bem tranquilo então. 2 horas de diferença, né, Pã? Que legal. Então tá, aí, minhas queridas, eu lembrei da experiência de um homem chamado Bartimeu. Quem está aí com a Bíblia pode abrir as escrituras abertas. Acompanhem comigo, vamos lá? É um homem cego, né? O Bartimeu. E o que aconteceu? Jesus Cristo estava saindo da cidade de Jericó com seus discípulos e uma multidão acompanhando eles, né? E provavelmente ali na saída da cidade estava esse Bartimeu no meio do caminho lá mendigando. Vamos ver o que o relato nos diz. Ó, quando ele escutou, presta atenção, ele era cego, ele escutou que era Jesus de Nazaré passando, na hora ele começou a clamar. Ou seja, ele não falou baixinho, ele clamou, falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro ponto para a gente prestar atenção, ele falou: Jesus, filho de Davi. Ele conhecia as escrituras, as profecias relacionadas a um Jesus que viria, né, da casa de Davi. Então ele já sabia, ele já tinha esse conhecimento acerca de Jesus, tá? E aí o que aconteceu? As pessoas, é um mendigo, coitadinho, né? Começaram, fica quieto, cala tua boquinha. Começaram a repreender, pedindo que ele se calasse. Você sabe o que o Bartimeu fez? Ele clamou cada vez mais, ele gritou cada vez mais alto: tem misericórdia de mim. E aí Jesus, nosso mestre querido, tão bondoso, ele parou e disse que o chamasse. E chamaram o cego. E aí falaram: tem bom ânimo, levanta-te, que aquele que você chamou, que você gritou, né, tá te chamando. Bartimeu, acho que ele deve ter ficado tão feliz que na hora ele jogou fora a capa dele, a capa de mendigo, e se levantou e foi ter com Jesus. Gente, e olha o finalzinho. E aí quando ele foi ter com Jesus, ele foi se guiando pela voz do mestre, ele ouviu Jesus falando: que queres que eu te faça?
E o cego lhe disse, mestre, que eu recupere a vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Então, olha que coisa mais linda. Jesus sempre tão disponível, né? Imagina a gente chegar e Jesus falar assim, minha filha, o que você quer que eu faça para ti? Vai, pede qualquer coisa, sabe? Vamos dar um fim nessa cegueira, nesse cansaço, nesse fardo todo? O que tu quer que eu faça para ti? Eu vou fazer. Eu imagino que tenha sido assim, sabe? Aquele olhar de compaixão do mestre com o Bartimeu. Então, vamos pegar alguns pontos aqui, tá? Anotem aí. Coloca aí, Bartimeu versus os homens lá normais, os que não eram cegos. Qual a diferença? Alguns, como Bartimeu, estavam cegos fisicamente, porém reconheciam Jesus de imediato. Sabe? A verdade, a luz, não ficar na sombra. Eles reconhecem a luz, eles se apegam, eles vão em direção à luz. Vão pensando vocês na vida de vocês, tá? Com os problemas, com os desafios cotidianos, tá? Então, Bartimeu, ele reconheceu de imediato, embora tivesse a cegueira física. Os outros eram completamente cegos espiritualmente. Então, as outras pessoas, embora não tivessem cegueira física, mentalmente, emocionalmente, eram cegos. Eles conviviam com Jesus, conheciam, aprendiam com ele, porém não o reconheciam como filho de Deus. Outra lição do Bartimeu, ele agiu, ele não ficou esperando. Imagina o que aconteceria com Bartimeu se ele tivesse que esperar a compaixão, a caridade de alguém, até mesmo dos discípulos de Cristo, que, olha ali, Jesus, aquele mendigo, vamos ajudar ele, aquele cego. Ele teria ficado o resto da vida sem enxergar. Mas Bartimeu, ele decidiu agir. Ele não esperou que os outros tivessem compaixão. Vem cá, meu queridinho, puxar pela mão. Ele foi lá e gritou. E quando mandaram ele calar a boca, ele ignorou as vozes que estavam na volta dele, ao redor dele. Ele ignorou, abafou e gritou mais alto ainda, porque ele sabia o que ele queria. Ele tinha fé, ele confiava. É esse Jesus que estão falando das profecias? É ele que está realizando milagres, que está curando? Por que não eu? Agora eu te pergunto, por que não você? Sabe aquela cura que tu tá tanto precisando? Aquela cura, aquele alívio que tu tá sempre pedindo? Por que não você? Bartimeu não pensou, eu sou um coitadinho, Jesus nem vai dar bola para mim. Ele levantou, ele foi lá e pediu. E um monte de gente querendo, fica aí, seu coitadinho, né? Ignora ele. Ele não. Aí ele clamou mais alto ainda. Então, assim, gente, o exemplo de Bartimeu é incrível. E ele usou a fé para vencer as limitações dele. Ele usou um pouquinho do conhecimento que ele tinha e ele expandiu. O que você está fazendo com a fé que você tem hoje? Com as coisas que você tem aprendido? Você está expandindo ou está deixando minguar? Apodrecer, definhar, sufocar, esperando que outros te ergam, que os outros te levantem, né? Então, beleza, vocês anotaram a diferença de Bartimeu e dos homens, certo? Vamos prosseguir? Então, ele se levantou. Outro ponto muito, muito importante aqui, que é a virada, a grande virada. O que ele fez? Quando eles falaram, vem Bartimeu, ele tá te chamando, vai lá, é a tua oportunidade. Primeira coisa que ele fez, ele estava mendigando na rua. Primeira coisa, ele pegou e largou, se despiu, tirou aquela capa de mendigo dele e deixou para trás. Então ele jogou fora a capa de mendigo. Para vocês, o que é andar, viver com capas de mendigo? Eu coloquei no plural, tá? Nós não temos uma capa de mendigo, parem para pensar. Nós temos várias capas de mendigo, de mendiga. Quais seriam as capas de mendiga ou de mendigo, você homem que está aqui participando, que vocês usam? Ponderem. Quais capas de mendigo que eu tenho usado? O que seriam essa capa de mendiga, gente? A capa da dor, da frustração, da decepção, do rancor, a capa do eu não aguento mais, tá muito difícil para mim. Céus, quando que a minha vida vai mudar, né? Todo mundo tá melhorando, tá indo pra frente, eu não. Perceba aí quais vozes aí envenenadas surgem na cabeça de vocês. Vocês estão se alimentando de quê? Então aqui é a grande virada, ele jogou fora a capa de mendigo. Sabe o que ele pode ter pensado? E eu extraí isso do discurso do Elder Massimo De Feo, que é o discurso levanta-te que ele te chama,
tá? De abril de 2024. Abril de 2024, isso. E aí no discurso ele fala assim, ó, que Bartimeu ele deve ter pensado o seguinte: esse é um novo dia para mim. Estou farto dessa vida de miséria. Jesus está me chamando e eu vou viver uma nova vida. Quem aqui já decidiu por isso? Quem aqui já ficou farto? A gente tem que ficar farto sim. Farto de miséria, farto de viver na escassez, vivendo de migalhas. Agora eu pergunto para vocês, como é que está a vida de vocês no âmbito emocional, mental, financeiro? Porque o título ali da live parece, né, dá a entender que é o lado financeiro e tal, mas não. Eu tô abordando todas as áreas da vida, tá? Então como é que tá a relação, o nível das relações de vocês? Vocês estão mendigando nas relações que vocês têm, que vocês cultivam? Então, assim, é hora de viver uma nova vida. E olha que bonitinho, Bartimeu, ele tinha pouco conhecimento, mas aquele conhecimento, como eu falei, ele expandiu. A fé dele era pequena, mas Jesus falou, né, que seja como um grão de mostarda, é o suficiente para realizar grandes coisas, que montanhas se movam na nossa vida. Se a nossa fé for tão pequena como um grão de mostarda. Mas a fé é a gente confiar naquilo que a gente não tá vendo, mas a gente sente que é verdade. Isso aconteceu com os outros, por que não comigo? Só que a tendência do ser humano qual é, gente? É puxar pro negativo, puxar pro... Ai, mas não deu certo comigo aquela vez, não vai dar de novo. Ai, não sei, já começa a criar um monte de empecilho na cabeça. Chega, vamos parar de criar essas limitações, né? Então, vou citar mais umas coisinhas aqui para vocês. Ó, no discurso ele fala assim: ao jogar fora a capa de mendigo, ele se livrou de todas as desculpas. Vou repetir. Ao jogar fora a capa de mendigo, ele se livrou de todas as desculpas. Então, quantas desculpas a gente está colocando na nossa vida, impedindo o nosso progresso e a nossa evolução? Vocês já pararam para pensar? Quantas desculpas? Ah, eu quero compartilhar mais com as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Eu estar aqui fazendo uma live, compartilhando o que eu aprendi. É algo bom? É. Mas exigiu um mínimo de sacrifício da minha parte, vocês sabem? Vocês me imaginam? Uma logística aqui com criança, ó, um acabou de entrar. Então, assim, exige um mínimo de esforço da gente. Ajeitar aqui o ambiente, preparar o conteúdo e tudo mais. Então, tudo na vida vai exigir, nem que seja o mínimo do nosso esforço para receber algo em troca. Então, vamos parar de desculpas. Aí, eu quero comentar com vocês... Não. Ai. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Ah! Peraí que esse iPhone aqui eu não tô acostumada. Ai, gente do céu. Aguenta aí. Eu deixei tudo prontinho aqui. Tá, vamos lá. Eu quero comentar uma coisa que ele disse aqui no discurso dele. Ele falou assim, ó, que em vez de receber ação, o Bartimeu, ele agiu, né? Ele agiu, ele não ficou esperando. Outra coisa, lá embaixo, que ele fala assim, ó, enquanto encontrarmos desculpas para sentirmos pena de nós mesmos, pena de nossas circunstâncias e problemas e de todas as coisas ruins que acontecem em nossa vida e até mesmo de todas as pessoas más que nós pensamos que nos fazem infelizes, continuaremos com a capa de mendigo sobre os nossos ombros. Aí ele fala, claro que é verdade que muitas vezes as pessoas nos decepcionam, né, conscientemente ou não, e nos magoam. Aí ele fala, mas precisamos decidir agir com fé em Cristo ao removermos a capa mental e emocional que ainda vestimos para esconder desculpas ou pecados e jogá-la fora, sabendo que Ele pode e vai nos curar. Ele pode e vai nos curar. Nunca há uma desculpa válida ao dizer sou como sou por causa de circunstâncias infelizes e desagradáveis. Não consigo mudar e estou justificado. Quando pensamos dessa maneira, decidimos receber ação e mantemos a capa de mendigo. Agir com fé significa confiar no nosso Salvador, que Ele pode tudo. Então, gente, é a tal da síndrome da Gabriela, que vocês já devem saber, que é aquela musiquinha, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Então,
Isso é a pior coisa que vocês podem dizer para vocês mesmos. É a pior coisa. Sabe o que vocês fazem com todo o trabalho que Jesus Cristo fez por nós? Vocês pegam e colocam no lixo. Todo o trabalho dele, toda a expiação. Quando falam que vocês não podem mudar, vocês estão pisoteando em cima do trabalho mais importante que já existiu no mundo. Vocês ignoram tudo o que Cristo fez, porque a gente veio para essa terra para mudar, para evoluir, para se transformar. Então, ficar dando desculpa que é difícil para mim, eu sou assim, vou morrer assim mesmo, vocês estão se envenenando, se matando, pouco a pouco, definhando. Todo o potencial divino que vocês têm, pare para pensar, vocês são filhos e filhas de quem? Olhem para cima. A gente tá sempre assim, né? Reclamando, cabeça baixa, olhando para baixo. Sabe, vamos mudar a nossa postura, mudar a nossa postura diante da vida. Tirar essa capa de mendigo que a gente insiste em colocar. Eu sei que é difícil, isso daqui tá sendo para mim. Porque é desafiador. Manter um treino, manter a motivação, né? A gente tem que tirar a motivação de algum lugar muitas vezes. Mas a gente tem que saber quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Quando a gente entende isso, a nossa vida ganha significado. E a gente vai querer progredir em todas as áreas. Então essas desculpas não virarão mais limitações que vão podar todo o nosso potencial, que é divino. Nós somos filhos de um Deus que pode tudo. E Ele quer. Vocês viram como Ele falou para Bartimeu? O que queres que eu te faça? Ele está pronto para fazer, só que às vezes a gente se fecha num casulo. Tudo bem ter raiva, ficar frustrada, se fechar no casulo, numa caverninha, mas que seja por um tempo, que aquilo não te consuma eternamente. Sabe, a vida tá aí, essa vida é uma coisinha assim, perto de toda a eternidade que a gente tem para viver. Eternidades, né, no plural. Beleza? Então tá, então pensa aí, não só no sentido material, mas financeiro, emocional, mental, espiritual, tá? As relações de vocês, os negócios, como é que está? Como é que está a postura de vocês diante dessas coisas? Tá? Vamos começar a olhar para cima. Aí, ó, qual que é a solução? Nós vimos o problema que está afetando muitas pessoas hoje. Vocês viram que o nível de depressão, ansiedade, suicídio está aumentando. Então, vocês viram que problemas e coisas a gente tem de monte para falar, mas essa não é a solução, ficar falando e cultivando isso na nossa vida. Aí eu falei da causa, que a causa pode ser a gente estar mantendo nossas capas de mendiga. Falei algumas possíveis capas. Falei que a síndrome da Gabriela é uma causa muito feia e muito marcante na nossa vida que acaba com a gente. Beleza, vamos para a solução? Vocês estão anotando aí? Vamos para a solução. Em Elamã 6, nas escrituras Elamã 6, do 12 ao 14. O que fala basicamente ali, gente? Trabalho mais alegria. Trabalho e alegria geram o quê? Prosperidade. E eu sei que para muitos aqui isso é um desafio. Pensar em trabalho como algo bom, algo leve, algo gostoso. Muitos aqui vêm de lares que a gente cresceu com crenças, né, em relação ao quê? Nossa, a vida é muito difícil. A gente não foi treinado para pensar em educação financeira, educação emocional, autoconhecimento, certo? A gente não foi treinado para isso. A gente foi já jogado no mundo com pais, vós, tios falando como a vida é difícil. Minha filha, rala. Rala que senão tu vai ser passado para trás. Não confie em ninguém. Não é assim? Quantos cresceram nesses lares falando que dinheiro é sujo, que dinheiro traz infelicidade, que não leva a lugar nenhum, que, enfim, né? Diversas coisas, principalmente do trabalho, que trabalho é algo ruim, algo pesado. Só que não, gente. O trabalho com significado, junto com a alegria, é o que nos traz prosperidade para a vida. É o que faz nos sentirmos seres úteis. Nos beneficiarmos da sociedade, contribuirmos com a sociedade, certo? É o que faz a roda girar. Então, o trabalho é muito bom. Então, assim, vamos começar a mudar a mentalidade? Vamos? Vocês viram que desde o início eu já fui falando várias coisas. Agora que a gente vai finalizando, falando sobre a nossa mentalidade em relação à prosperidade. Olha o que eu achei. Elamã 6, do 12 ao 14. Prestem muita atenção, gente. Olha o que ele fala.
Eles cultivaram cereais em abundância, tanto no norte como no sul, e prosperaram muito. Não falou pouco, muito, tá? E multiplicaram-se e tornaram-se extremamente fortes na terra, e criaram muitos rebanhos e manadas, sem muitos animais cevados. Eis que suas mulheres trabalhavam e fiavam, e faziam toda sorte de tecidos de linho fino, e tecidos de todo tipo. E aí no final, tiveram também muita alegria e paz. E aí fala mais outros detalhes lá do cotidiano deles. Então assim, vocês viram que eles prosperaram muito. Eles plantaram, cultivaram, as mulheres trabalhavam, fiavam, eles tinham as famílias eram numerosas naquela época, e a vida rodava. E era todo um equilíbrio na sociedade deles. Elamã 6, do 12 ao 14, tá? Então, assim, quantos pontos a gente pode extrair daí? Que o Senhor, sim, Ele se alegra no esforço, o Senhor ama o esforço. Mas não aquele esforço sofrido, da gente ficar lamentando, sabe? Ficar reclamando, murmurando. Isso Ele não se alegra no esforço, sabendo que, poxa, eu sei, a vida é justa, o Senhor recompensa os justos, os fiéis, os obedientes. Se eu fizer a minha parte bem feita, Ele vai me recompensar de uma forma ou de outra, uma hora ou outra. É isso, gente, essa é a verdade única e universal. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por discursos que a gente faz um pouquinho para receber um monte. Toda bênção, ela se baseia numa lei. Se a gente quer receber bênçãos, a gente tem que ser obediente nas leis na qual aquela bênção se baseia. Entendem isso? Há uma ordem em todas as coisas. E é preciso que seja assim. Para a gente ter uma disciplina, ter ordem na nossa vida. Então, a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade. Tá? Largar as capas de mendigo para fora. Largar. Querer uma nova vida. Dar um basta. E pensar que o trabalho é bom. Eu tenho um desafio dessa semana, eu tenho um trabalho extra para fazer alguma coisa. Começa a mudar. Começa a falar assim, é bom, é fácil, eu gosto, né? Vai dar certo. Porque geralmente o ser humano pensa o quê? Não vai dar certo de novo. Que droga, vou tentar, vou me decepcionar de novo. E se não der certo? Começa a perguntar, e se der certo? Vocês viram que muda tudo? E se não der certo, começar a falar, perguntar, e se der certo? Começa a mentalizar, a criar uma vida com as coisas dando certo. Vocês podem pagar milhões ali em mentorias e consultorias e PNL, coach, eles vão falar sobre isso. Que a gente muda a nossa vida mudando os nossos pensamentos. Isso que eu estou falando para vocês é PNL, baseado nas escrituras, tá? Então assim, comece a falar, é bom, eu gosto, é fácil, é facinho, vai dar certo. Outras pessoas fizeram, eu faço também. Vai dar bom, vai dar certo. Então a gente tem que treinar e vivermos para sermos alegres. Olha, parece até engraçado isso, né? Bobo falar, a gente tem que treinar para viver alegre. Sim, temos que treinar para vivermos mais alegres. Nós somos filhos especiais que viemos nessa dispensação, nesses dias tão conturbados, mas também cheio de bênçãos prometidas. Milhares de profetas viram nossos tempos hoje e estavam ansiosos por ver esses dias. Eles não puderam presenciar e nós estamos presenciando. Então sim, a gente tem que começar a perceber as palavras e pensamentos que ficam contaminando, nutrindo a nossa alma, o nosso corpo e começar a mudar de pouquinho em pouquinho. É um treino constante. Quem é que é minha aluna desde lá da mentoria familiar sabe que eu sempre falo, o cérebro gosta de ser treinado e precisamos treinar. Beleza? Alma 34:24, eu não abri aqui. Abram aí comigo, gente. Alma 34:24, olha o que fala, só para reforçar o que eu já falei para vocês desde o início, tá? 34:24, ó. Prestem atenção. Ó o que ele fala. Clamai a ele pelas colheitas de vossos campos, a fim de que por meio delas prospereis. Clamai pelos rebanhos de vossos campos para que aumentem. Ele está falando para manter tudo como está? Não, ele está falando para aumentar, multiplicar. Aí ele fala, mas isso não é tudo, deveis abrir vossa alma em vossos aposentos e em vossos lugares secretos e em vossos desertos. Quem aqui tem um cantinho para orar, para se abrir com o Senhor?
com o nosso Pai Celestial? Quem aqui tem um cantinho secreto, seu desertinho particular? A gente precisa desse desertinho particular para recuperar nossas forças, para realinhar a nossa vida, para obter clareza e direcionamento, né? Então, isso sim é fundamental. E lembrando de sempre agradecer, um coração grato pode tudo. Um coração grato vai ser, o Senhor vai dar prioridade para aqueles que são gratos a Ele. Isso eu falo com muita certeza para vocês, tá? Então, vocês viram. Eu vou dar as dicas extras para vocês agora, tá? Vocês viram que nas próprias escrituras o Senhor fala que a gente deve sim orar pelos nossos negócios, pelas nossas parentes, pelas pessoas que amamos, para que sejam coisas boas, que prosperem, que todo mundo prospere. E aí, eu vou falar um pouquinho agora, eu falei da lei do esforço, né? Que o Senhor, no Evangelho existe a lei da colheita, né? Então lá em Gálatas 6, 7, o que diz? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma lei irrevogável. E ela precisa ser assim. Porque no mundo de hoje, as pessoas estão querendo o quê? Investir o mínimo, querendo receber uma imensa quantia. Elas dão um pouco ou nada, querendo receber tudo em troca. Eu pergunto para vocês, isso é justo? Vocês acham que isso é justo? Essa é a recompensa certa? Não. A gente tem que investir o mínimo. Como eu falei, eu estar aqui nessa live preciso de um investimento mínimo. Energia, o tempo, a disposição de estar aqui, o conteúdo. Então, sobre a colheita, né, a lei da colheita, eu peguei num discurso da Elder Oaks, tá? Que é serviço abnegado. Quem puder ler, gente, esse discurso é maravilhoso do início ao fim. E ele fala principalmente dos jogos de azar. Que as pessoas hoje estão muito acostumadas a achar que joguinhos, né, apostas, tudo, tu vai dar um mínimo querendo com aquela esperança ganhar tudo. Ganhar, assim, uma quantidade imensa. Não funciona assim. Sinto informar, não funciona assim, não é legal. Sabe, não é saudável, porque o Senhor, Ele ama o esforço, mas aquele esforço que eu comentei, alegre. Poxa, eu estou aqui na Terra, eu vou fazer bem feito o meu trabalho, eu vou viver uma vida digna, uma vida boa. Eu vou viver coisas que mereçam ser compartilhadas. Eu vou ser abundante, meus pensamentos, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar da minha vida espiritual. É isso que o Senhor quer. Então a gente acaba exigindo muito, né, de Deus, muitas vezes. A gente exige muito e nós não queremos dar nada em troca, ou quase nada. Depois a gente vira aquele bebê, um bebê chorão, né? Aquele bebê que só chora, que só se lamenta, que fica reclamando, aí não sabe por que a nossa vida não está indo para frente. Nós não estamos fazendo o mínimo de esforço justo, nós não estamos sendo gratos, nós não estamos estendendo a nossa mão, tirando os olhos do próprio umbigo, olhando em volta, e aí a gente acha, por que a minha vida está estagnada? Né? Então, para finalizar, quem não assistiu, volta depois do início para entender toda a introdução, tá? Para finalizar, eu quero dar umas dicas aqui para vocês, bem rapidinho, tá? Deixa eu achar aqui a galeria aqui. Ó, então a gente deve pedir sim, ter esperança sim de dias melhores, mas isso exige a nossa ação, não ficar esperando. Temos que ser agentes, né? Que faz, não que fica esperando só receber. Porque se fosse por isso, Bartimeu estaria, coitado, cego até o fim da vida dele. Então, a gente deve sim clamar, não somente por coisas materiais, certo? Mas a gente deve orar pela prosperidade de nossos filhos também. Vocês já pararam para pensar nisso? Orar pela prosperidade dos nossos filhos, do nosso marido, dos nossos pais, de todas as pessoas que nos rodeiam, dos nossos amigos, né? Orar pela prosperidade dos nossos campos, dos nossos bens materiais, que se multipliquem, que aumentem. Os nossos negócios, porque negócios a gente gera conexão, são conexões com outras pessoas, essas pessoas vão fazer o bem para outras, espalhar o bem. Nós devemos pedir prosperidade para os nossos, onde é que está aqui? Nossas relações,
né? Que nossas relações sejam boas, que prosperem. Relacionamento com nossos tios, avós, pais, filhos, cônjuge, namorado, noivo, enfim. Que sejam relações boas, produtivas, né? Com nossos amigos. Vocês estão anotando aí as dicas? E outra coisa importante que eu fiquei ponderando, que a gente pode orar para começar a enxergar mais o potencial dos nossos filhos e ajudar a direcioná-los, a cultivar, a fomentar os dons e talentos que eles têm. Todo filho ele nasce com alguma aptidão, né, com alguma habilidade voltada para algo, mesmo que seja aqui, ó, mental. Mas nossos filhos eles têm esses talentos. E o que acontece se pais e mães estiverem tão sufocados e atribulados com uma rotina incansável, uma rotina louca? Esse pai e essa mãe não vão perceber e não vão fomentar aquilo neles, não vão cultivar. E aí, os nossos filhos vão entrar naquele mesmo ciclo que a gente viveu a vida toda. Reclamar, fazer o mínimo, aquela vida na mesmice, sem significado. E muitas vezes é porque a gente não olhou com um olhar mais atento, né? O meu sobrinho ele tem um talento, assim, uma menina genial para montar coisinhas. Ele monta, ele cria as próprias baterias, aviãozinhos. Gente, ele cria muito bem. E eu comecei a falar pra minha irmã, nossa, incentiva ele, gente, ele é um gênio e tal. Aí, tanto que a gente começou a falar sobre ele, pegou uma onda, assim, muito boa, e todo mundo começou a perceber e falar, e elogiar e reforçar, dar um reforço positivo para ele. E ele começou a criar mais. Acabou ganhando uns brinquedos melhores, uns jogos melhores, sabe? Então ele tá se destacando muito. Só que muitas vezes não vai ser tão visível, tá? Então cuidado com isso, até mesmo com a gente. Às vezes os nossos dons, talentos, não é uma coisa tão destacada. E assim, gente, não menosprezem isso, não subestimem. Às vezes nós temos coisas pequenas, mas que fazem uma diferença enorme no mundo, na vida de alguém. Então são diversos tipos de dons e talentos que o Senhor nos beneficiou. Só que a gente tem que buscar, né? Se a gente bater, ele vai abrir. Se a gente buscar, ele vai nos dar. Se a gente procurar, a gente vai achar. Tá? E aí entra autoconhecimento, mas daí entra outros assuntos, outras lives. Anotaram, então? E agora? Então, para finalizar a mesma live, eu quero perguntar para vocês. E agora, depois de tudo que eu falei aqui, depois de tudo que vocês ouviram e ponderaram, você vai ponderar em qual área você está cega? Qual área da sua vida você anda bem ceguinha, que não está enxergando com clareza, que está se limitando, está criando muita coisinha ali para justificar, para dar desculpa? Qual área? Vocês sabem, bem no fundo vocês sabem. Qual área, agora respondam, qual área vocês vão decidir que querem prosperar? Qual área? Anotem aí. Primeiro, vejam qual área vocês estão cegas, ou cegos, né? Tanto fisicamente como... Oi, boa tarde, Raquel. Como emocionalmente, né? Espiritualmente. Agora o número 2. Qual área você decide... Olha que eu falei, decide, tá? Qual área você decide prosperar? Lembra que eu falei que não é relacionado só ao dinheiro, tá? Qual área? É nas relações, é nos negócios, na família? Algum projeto seu que tá parado? Você vai orar, agir e confiar? Anotem aí, orar, agir e confiar. Porque não adianta nada a gente orar e agir e não confiar que a gente vai receber. Se permitir, se aceitar receber. Então, a gente tem que abrir nosso coração. O Senhor quer ouvir tudo, todos os detalhes, por menores que sejam, Ele se deleita nas orações dos filhos dele. Ele já criou esse canal, esse meio de comunicação para a gente poder se abrir com Ele e falar tudo que a gente quiser. Então, aproveitem isso, aproveitem. Tem muita gente na escuridão, perdido, solitário nesse mundo, que nem sabe o poder da oração, que não conhece nada sobre Deus. E a gente tem essa luz, a gente tem que usar, tá? Outra coisa, você vai ajudar outras pessoas a prosperarem também? Então, isso tudo que eu falei é muito bom pra gente, pra mudar a nossa vida. Tem que começar por nós. Mas assim que começar a mudança em nós, que a gente possa fazer essa mudança na vida dos outros também. Vocês estão comigo? De nada adianta a gente mudar a nossa vida
ficar mais saudável, ficar mais próspera, mais feliz e não estender a mão. Aquilo uma hora não vai fazer mais sentido. Vai murchar, vai acabar. Então, para isso ser eterno, a gente tem que estender, tem que expandir, tem que compartilhar, tem que se conectar com as pessoas. Então, tem outras pessoas que estão esperando ouvir aquilo que tu aprendeu hoje aqui. Aquilo que tu aprendeu ontem em uma aula, em algum curso. Tem pessoas ansiosas só esperando uma palavra tua. E o que tu vai fazer hoje? Vai fazer? Vocês vão agir? Vamos ser igual Bartimeu, não ficar esperando que outros vejam o nosso sofrimento. Vem aqui, Alissa, tu tá com dor, vem cá que eu vou te ajudar. Às vezes eu sofro calada com as dores que eu tenho. E isso vai ficar para outra live que eu vou falar para vocês sobre as dores, tá? Vai ficar para a próxima live. Que eu acredito que vocês vão se conectar com alguns pontos aí, tá? Então é isso, vamos decidir agir, levantar, largar a capa de mendiga e ajudar, bora ajudar todo mundo, beleza? Quem não assistiu, volta e assiste o início para fazer sentido, tá? Obrigada pela presença de todos. Agora vamos preparar para assistir a live da Gabi. E a Gabi entrou. Terminei, Gabi. Eu vou assistir a tua live agora, vou me preparar para assistir a tua. Tá bom, gente? Obrigada pela presença de todos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.